Alguma vez já parou para pensar como um computador que no fundo só entende ligado ou desligado consegue lidar com o mundo? Para ele, tudo, mas tudo mesmo, é só uma sequência gigante de zeros e uns. E aí, como é que ele sabe a diferença entre um número, uma palavra ou uma simples decisão de sim ou não? A resposta para isso está num dos conceitos mais básicos e importantes da programação, os tipos de dados. Vamos desvendar juntos esse segredo. Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, vamos entender o que são esses tais tipos de dados. Depois, vamos passar pelas 4 categorias principais, que você vai encontrar em todo lugar. Vamos dar uma olhada mais de perto nos números e algumas de suas manhas. Fazer um teste rápido para fixar o conhecimento e, no final, entender por que saber tudo isso é tão crucial. Então vamos lá, do começo. Imagina que eu te dou uma folha com uma lista gigante de zeros e uns. E aí, sozinho, isso não significa absolutamente nada, né? Pois é, para o computador é a mesmíssima coisa. Ele precisa de um contexto, de um manual de instruções para entender o que fazer com aquela informação. E é aqui que a coisa fica interessante. Como é que a máquina sabe que o número 10 serve para fazer uma conta, enquanto a palavra olá é para ser mostrada na tela? A solução para esse problema é a base de toda a programação moderna. Para a gente, a diferença aqui é óbvia. Mas para o computador, sem contexto, tudo isso é só um monte de bits. Precisava existir um jeito de classificar as coisas, de botar uma etiqueta dizendo «Ei, isso aqui é um número, use para calcular», ou «Cuidado, isso é um texto, mostre na tela». E essa etiqueta tem nome, é o tipo de dado. Ele é a resposta. Um tipo de dado basicamente informa para o computador qual é a natureza daquela informação, como ele deve guardar isso na memória e principalmente o que ele pode ou não fazer com ela. Agora, vamos conhecer os 4 fantásticos dos tipos de dados. Pensa neles como os ingredientes básicos que você vai achar em praticamente qualquer linguagem de programação que existe por aí. Primeiro, o mais direto, o inteiro. São os números redondos, sem vírgulas, sem complicação. A idade de alguém, a quantidade de produtos num estoque, o número de alunos numa sala, tudo isso é contado com números inteiros. Em seguida, vem os números reais, que a gente na programação chama mais de float. Eles entram em cena quando a gente precisa de mais precisão, de casas decimais. A altura de uma pessoa, a temperatura do dia, o peso de um objeto, tudo isso pede um número real. O tipo booleano pode parecer simples, mas ele é o cérebro de qualquer programa. Ele só tem 2 valores possíveis, verdadeiro ou falso. É com base nesse sim ou não que um software toma todas as decisões importantes. A senha está correta? Verdadeiro. O usuário tem permissão? Falso. Simples, mas poderoso. E por último, mas não menos importante, o tipo texto, ou como a gente chama, string. Ele serve para guardar qualquer sequência de letras, números e símbolos. O nome de uma pessoa, uma mensagem de boas-vindas, um endereço, tudo isso é texto. Ok, os números parecem fáceis, né? Inteiro e real. Mas olha, por baixo da superfície eles escondem umas pegadinhas que podem dar uma dor de cabeça daquelas. Vamos mergulhar nos detalhes que separam quem está começando de quem já tem mais experiência. Pensa assim, cada tipo de dado tem um espacinho limitado na memória. E o que acontece se a gente tentar guardar um número maior do que cabe ali? Com os inteiros rola um fenômeno bizarro chamado overflow. O número atinge o seu valor máximo e em vez de continuar crescendo, ele zera, volta para o começo. É tipo o placar de um jogo antigo que vira, e isso pode causar erros bem graves. Com os números reais, o problema é outro, a precisão. Por causa do jeito que os computadores guardam números com vírgula, algumas contas simplesmente não dão exatas. Olha que doideira, se você pedir para somar 0.1 com 0.2, a resposta não é 0.3 certinho. É esse número gigante aí. Essa pequena imprecisão pode virar um problemão em cálculos científicos ou financeiros. E isso nos leva a uma dica de ouro. Nunca, mas nunca mesmo, compare 2 números reais para ver se eles são exatamente iguais. É a receita para dar problema. O jeito certo é verificar se a diferença entre eles é bem pequena. Anota isso que um dia vai te salvar de muita dor de cabeça. Beleza, já vimos as nuances dos números. Agora vamos falar um pouco mais sobre os outros 2 pilares, o texto e a lógica, que são a base de como um programa se comunica e, bom, pensa. Os booleanos são basicamente um motor que move as engrenagens da decisão. Eles que dizem se uma compra foi aprovada, se o usuário está logado ou se o sistema está ligado. Já as strings são o nosso jeito de interagir com o mundo, guardando desde o nome de alguém até o texto de um e-mail inteiro. Juntos, eles dão vida e inteligência para o código. E aí, tudo certo até aqui? Então chegou a hora da verdade. Vamos colocar esse conhecimento à prova com um teste bem rapidinho. Primeira pergunta. Uma variável x recebe o valor 10. Qual o tipo de dado dela?
As opções são int, float, str ou bool. Pensa com calma. A resposta está num detalhe visual bem pequeno. E a resposta correta é string, ou texto. A pegadinha aqui são as aspas. Não importa o que esteja dentro, se está entre aspas para o computador, aquilo é um texto. Ponto final. Próxima pergunta. Agora mais sobre o conceito. Qual é a diferença fundamental entre os tipos numéricos int e float? Exato, a diferença crucial que a gente precisa guardar é essa. Int é para números inteiros, sem fração. Float é para números que precisam das casas decimais, da precisão. Depois de tudo isso, talvez fique a pergunta: tá, mas para que tanto detalhe? Por que essa preocupação toda em escolher o tipo de dado certo? A resposta é que isso afeta tudo. A escolha do tipo certo impacta quanta memória o programa vai usar, o quão rápido ele vai ser e, o mais importante, evita erros bizarros. É o sistema de tipos que impede que o programa tente, sei lá, multiplicar o seu nome pela sua idade. Eles são a nossa primeira linha de defesa para garantir que o código funcione bem. E para fechar, um ponto que eu acho sensacional. Dá uma olhada nesses exemplos em Python, C e Java. O jeito de escrever é bem diferente em cada um, né? A sintaxe muda. Mas os conceitos por trás, inteiro, real, booleano, texto, são exatamente os mesmos. Ou seja, dominar tipos de dados é um conhecimento universal, que serve para qualquer linguagem que se queira aprender. E isso deixa a gente com uma última provocação. Já que agora a gente conhece as categorias, o que será que acontece se a gente tentar misturar elas? O que acontece se a gente tentar somar um número com um texto? Isso já é um gancho para o nosso próximo passo nessa jornada, o mundo dos operadores e das expressões.